Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 241, a Gênesis capítulo 6, as estrelas fixas. Então, Galileu ele continua nos dizendo assim: e esses astros, em números incontáveis, vivem vida solidária, assim como na economia do vosso mundinho terrestre nada se acha isolado. Também nada o está no universo incomensurável. Então, ele está tratando aqui dos astros incontáveis que encontram-se espalhados pelo universo afora, pelo cosmo afora. De longe, ao olhar investigador do filósofo, que pudesse abarcar o quadro que o espaço e o tempo desdobram, esses sistemas de sistemas pareceriam uma poeira de grãos de ouro levantada em turbilhão pelo sopro divino. Então, de longe ao olhar investigador do filósofo, não só do filósofo, como também dos astrônomos, como também da humanidade. Então, que pudesse abarcar o quadro que o espaço e o tempo desdobram, esses sistemas de sistemas pareceriam uma poeira de grão de ouro levantada em turbilhão pelo sopro divino, que faz voem nos céus os mundos siderais, como voam os grãos de areia no dorso do deserto. Então, se nós pararmos para analisar com relação ao infinito, uma bela comparação Galileu aqui fez. No deserto, por exemplo, quando o vento bate naquelas dunas excessivamente, se vê, né? Quem está próximo àquelas dunas de areia, se vê. Quando o vento bate e joga no ar uma poeira, uma porção, um aglomerado de areia. Mas se nós pararmos para analisar, nós percebemos que, com relação à duna, aquela areia que o vento espalhou na atmosfera, é uma porção muito insignificante com relação à duna. Mas
é de extrema importância pensar nos dois sistemas. O sistema o qual significa a duna, né, aquela duna de areia, e pensar também naquela areia que foi lançada ao espaço. Se nós pararmos para refletir, cada grão de areia naquela duna significa uma galáxia. Pode significar também, por que não, universos, se tratando de infinito. Pode significar também cada grão um universo, cada grão um aglomerado de galáxia. Pode significar também cada grão um sol, sistema solar. Então nós observamos que o corpo maior, ele é aonde eu quero chegar. Nós observamos com essa história da duna, nós percebemos que o corpo maior, a quantidade maior de areia, ela encontra-se oculta aos nossos olhos, porque nós só conseguimos ver aquela areia que o vento bate e joga no ar, que a gente diz assim, nossa, mas que poeira, olha essa areia, é uma poeira, vamos tampar os olhos, porque isso pode cair nos nossos olhos e ferir os nossos olhos. Só que é preciso entender que tudo que nós conhecemos de acordo com a astronomia significa esse sistema, o qual é representado na condição dessa areia lançada ao espaço, ali na duna. Então observe para você ver, existe dois sistemas. Existe a areia lançada no espaço, que significa tudo que nós conhecemos, como existe também as dunas, que nós desconhecemos, porque quem tem condições, quem possui condições de saber quantos grãos de areia há ali naquela duna. Em parte nenhuma há imobilidade. Então nós sabemos que em parte nenhuma há imobilidade. Tudo se move, tudo se agita, tudo tem lá a tua forma de agir. Em parte nenhuma há imobilidade, nem silêncio, nem noite. Então isso é muito importante, porque muitas pessoas associam a noite ao universo. Então, existe noite no universo? É lógico que não. Mas eu posso dizer também a você que não existe dia no universo. Não existe nem noite e nem dia. É neutro. Porque a noite a qual nós associamos, existem alguns fatores que a interligam.
Primeiro, vamos pensar assim, é lógico que é tudo um sincronismo de necessidade. Se o espírito não necessitasse, pode ter certeza-se de que nasceríamos em planetas binários. Mas como nós necessitamos, é natural que, você sabe muito bem disso, a noite é o resultado da sombra da Terra. E por vezes é neutra. Porque você sabia que a cor preta, né? Vamos usar isso, não é racismo não, isso é estudo. A cor preta, ela é neutra. Neutra no sentido de ausência de tonalidades. Porque preto não é tonalidade, preto é neutro. Até por uma questão de respeito. Por isso que as pessoas ignorantes, eles dizem algo e eles não têm noção do que dizem, por isso acaba ofendendo um, ofendendo o outro, no racismo. Porque o preto, porque o negro, né? Aí já entra no humano. Já é. Nunca vi transpirar desse jeito, tem dita desse jeito. Mas faz parte. Então, só que você não repara não, porque cada dia nós estamos de um jeito. Então, por exemplo, branco. Branco é neutro. As duas cores neutras é preto e branco. Branco é ausência de cor. Preto é ausência de cor. Porque preto não é uma cor. Como o branco também não é uma cor. E para você ver como são as coisas, tanto o preto quanto o branco, ele é base para se formar milhões de outras tonalidades. Se você parte do branco, você transforma milhões de tonalidades. E o preto também. Então, mas aqui dizendo, em parte nenhuma, há imobilidade, nem silêncio, nem noite. Então não existe noite no universo, nos universos, em todas as dimensões. Existe noite, sim, que corresponde à sombra da Terra, que se faz no hemisfério, porque o Sol se encontra no outro hemisfério, iluminando o outro hemisfério por causa da rotação da Terra. Você sabe disso, né? Mas existem planetas que não precisa disso, não tem isso. Tem planetas que os espíritos evoluíram de uma tal forma que eles não precisam dormir. Muitos planetas, os espíritos não precisam comer, se alimentar. Eles não precisam tomar banho. Eles não precisam... Eles não conversam assim verbalmente, eles não usam as cordas vocais porque não tem cordas vocais. Porque é a comunicação do espírito através do pensamento. Isso, Kardec provou isso para todos nós. Então, o grande espetáculo que então se nos desdobraria ante os olhos seria a criação real, imensa e cheia da vida etérea, que no seu formidável conjunto o olhar infinito do Criador abrange. Então, o Criador abrange tudo com o teu olhar infinito. É onde eu me apeguei a Paulo quando disse: nele nós existimos, nele nos movemos. Aí eu acrescento: nós fazemos parte do corpo de Deus. Mas até aqui temos falado de uma única nebulosa que, com os milhões de sóis
e os seus milhões de terras habitadas formam apenas, como já o dissemos, uma ilha no arquipélago infinito. Então é só para você ver, mas até aqui temos falado de uma única nebulosa. Então, essa nebulosa, ela praticamente, essa nebulosa a qual ele trata aqui, ela foi a responsável pela geração da nossa Via Láctea. Agora, nós temos que entender que Via Láctea é o conjunto de várias galáxias juntas. Inclusive, tem uma galáxia que chama o Cruzeiro, tem uma galáxia que chama-se Nebulosa. Elas todas estão interligadas à Via Láctea no sentido da... não, eu errei aqui. A Andrômeda, ela faz parte da nebulosa a qual gerou a nossa Via Láctea. E também uma outra galáxia, muitas outras galáxias dependeram e também dependem da nebulosa a qual gerou. Agora, veja bem, tem tem nebulosas que elas são maiores que 10 milhões de outras galáxias. Então aqui Galileu, ele apenas teceu comentário de uma galáxia. Até agora nós estamos falando de uma galáxia. Mas no próximo tema, os desertos do espaço, questão de número 45, nós vamos adentrar a outras dimensões, a outras nebulosas que trataremos de muitas outras nebulosas responsáveis por um número inimaginável de galáxias, de planetas, de sóis e por aí em diante, né? Mas até aqui temos falado de uma única nebulosa que, com os milhões de sóis e os seus milhões de terras habitadas, olha para você ver, milhões de sóis e milhões de terras habitadas. Então, a doutrina dos Espíritos nos mostra constantemente, através desses relatos, a existência de outros seres habitando outras dimensões, outros planetas, e não só aqui na Terra, né? Forma apenas, como já dissemos, uma ilha no arquipélago infinito. Então, o que nós conhecemos é apenas uma ilha no arquipélago. Nós não temos conhecimento. No entanto, você sabe disso. A astronomia, a geologia, enfim, a ciência ainda não conhece o planeta Terra na íntegra. Há muitas coisas ainda para ser descoberta aqui na Terra. Então, o próximo vídeo nós vamos falar os desertos no espaço. E nesse tema nós vamos tecer comentário a respeito de nebulosas,
outras nebulosas, outras galáxias, outros planetas e por aí em diante. Então vamos para o próximo vídeo.